Boa noite, amigos do Fluminense, etc. Está começando o programa Fluminense em Debate desta segunda-feira, dia 14 de novembro de 2011. O Fluminense perdeu no último sábado diante do América Mineiro, para a tristeza de 42 mil torcedores que estavam lotando as dependências do estádio João Avelange. Podem falar que a culpa foi do Abel, que a culpa foi das substituições, mas houve um leitor no site que disse que a culpa foi do Paulo Roberto Andel. Paulo, pode isso? A culpa foi do seu texto? Prezados amigos do Fluminense, etc., leitores, espectadores, uma boa noite. Sim, a culpa foi minha. A culpa foi minha, eu sou o grande culpado por essa derrota. Espero que a torcida do Fluminense não venha me execrar, né? Porque, enfim, fui eu quem não acertou passes de 2 metros em campo durante os primeiros 45 minutos. Fui eu quem substituiu mal. Enfim, fui eu quem não conseguiu articular nenhuma jogada entre defesa, meio de campo e ataque. Quando eu estive no miolo de zaga, fui eu quem saiu jogando com o pé, né, saindo jogando de frente para a área, tentando driblar adversários em reta. Ou seja, a culpa é minha. Basicamente isso. Então, gente, o Andel acaba de assumir a culpa pelo atentado ocorrido no último sábado. E hoje também vou apresentar o nosso já comentarista aqui presente. E, Andel, é uma presença ilustre que a gente tem aqui hoje, né? Trata-se de uma personalidade, uma celebridade do meio esportivo nacional, enfim, uma pessoa que dispensa apresentações, né? A sua própria imagem dirá tudo. Fernando Calazans, seja bem-vindo ao Fluminense em Debate. Boa noite, Vieira. Boa noite, Andel. Mais uma vez, abro o programa no meu destaque inicial, comentando sobre uma morte. É bem desagradável, mas semana passada tivemos o falecimento do nosso grandíssimo centroavante, Ézio, que sempre nos levava a crer que no Fla-Flu ganharíamos, porque ele marcaria um gol. Meu destaque inicial vai para isso, Vieira. Sem dúvidas, é claro que a gente brinca no momento que tem que brincar, e o caso do Ézio realmente é uma fatalidade. Tinha seus 45 anos, né? 45 anos o Ézio, então é uma situação, é mais um lamento. Nesse ano acho que já acabou a cota, todo mundo que já tinha que ir para o céu já foi, se Deus quiser. E vamos tocar o programa, vamos seguir. Vou apenas deixar o registro que eu estive presente no velório do Ézio nas Laranjeiras e encontrei muita gente que realmente gostava muito do Ézio, e muita gente que sequer viu o Ézio jogar, pelo que representou o Ézio, que estava lá presente para poder dar força para a família. É uma coisa que eu achei muito, muito significativa mesmo. Uma coisa que me marcou muito no velório foi quando, do fechamento do caixão, uma torcedora, que eu pude perceber que ela era torcedora porque ela não se aproximou de nenhum parente, né? Exigiu que fossem batidas palmas, homenageando por tudo aquilo que tinha feito por nós, torcedores, por tudo aquilo que ele representou, por tudo aquilo que ele deu para a torcida do Fluminense. Super Ézio, como dizia Januário de Oliveira, que inclusive esteve presente na ocasião e fez a gente lembrar também de alguns bordões, como tá lá um corpo estendido no chão, ou então, e o gol, como dizia ele, na sua forma peculiar de narrar os grandes lances do futebol. Paulo, o que houve no sábado? Bom, só para dar uma última palavrinha, a gente já entrar nesse gancho, Vera, eu queria dizer que no sábado, eu acho que o grande momento que eu pude perceber no estádio foi justamente no intervalo, quando a torcida começou a aplaudir de maneira incansável os lances maravilhosos do Ézio na tela. Ézio que eu vi estrear no Fluminense como tantos outros jogadores, e muito mais do que um dos grandes artilheiros, porque ser grande artilheiro, ser ídolo, muitos jogadores conseguem. Ézio foi um super-herói, porque ele, em todos os lugares que ele passava, ele impregnava o clube, a torcida, os amigos com seu caráter, com sua bondade, com sua dignidade. Isso fez dele algo muito além de um ídolo. Se Lamartine Babo escreveu, prevendo o futuro, um determinado hino, a Ézio cabe o título de Ai Jesus. Acho que é assim que a gente poderia definir. Bom, depois a gente vai falar até muito mais sobre isso, imagino. E em relação ao jogo,
Agora falando sério, né, deixando de lado o campo da brincadeira, até porque a gente está numa outra circunstância, o Fluminense teve uma tarde e noite de pasmaceira. Como já tinha acontecido, por exemplo, contra o Atlético Goianiense, como teve nos minutos finais da partida contra o Flamengo, como teve contra o Atlético Paranaense. Mas dessa vez, eu acho que a gente vai falar muito a respeito disso, eu acho que teve uma situação fundamental e devemos ter pontos de vista divergentes. É muito difícil alguma coisa dar certo em campo quando 6 ou 7 jogadores não acertam um passe de 2 metros. Não há o que fazer em relação a isso, eu acho que isso foi o que mais pesou. Não, era evidente, acabou que eu assisti o jogo no último final de semana ao lado do Idel Ralph, vice de marketing do Fluminense, e a nossa impressão foi a mesma de 5 a 10 minutos do primeiro tempo, quando a gente observava o campo, observava o que ocorria no jogo, e eu virei para ele ao mesmo tempo e ele me respondeu da seguinte forma: o time está nervoso. O time estava nervoso, Dória? O time estava nervoso. E aconteceu exatamente o que eu havia previsto aqui. O Fluminense vai tomar gol. O Fluminense, a meu ver, a meu juízo, não é aquela equipe que você vai a campo. Não, vamos ganhar porque somos melhores, vamos impor o nosso jogo. O Fluminense não está conseguindo impor. O time do América Mineiro é o último colocado. Era o último colocado, agora é o penúltimo. Só que nós havíamos dito que tinha feito 43 gols. Então não é um último colocado que fez 20 gols, que fez 16 gols, que tem 19 pontos, como tem o Duque de Caxias na segunda divisão. É um time que sabe se posicionar em campo, tem jogadores experientes, tem estar em balas e ver aqui. Já estamos praticamente rebaixados. Vamos ver o que vai acontecer. Se o Fluminense deixar de jogar, a gente vai jogar. O Fluminense deixou, eles gostaram dos jogos, massacraram o Fluminense no primeiro tempo. Há muito tempo eu não vejo o time massacrar o Fluminense como foi. Poderia ter sido 4-0, 5-0 até. Houve pênalti, jogadas cara a cara, perderam vários gols. Então o Fluminense ainda não é aquele time que inspira confiança. Você vai para o estádio, vamos ganhar de 3-0, 4-0, 2-0, vamos dominar 90 minutos. Infelizmente, gente, não é isso que acontece. O Fluminense tem seus altos e baixos. Vão dizer que escalou mal porque escalou um lateral que nunca tinha jogado. Se escalasse o Marquinhos para lá, iam dizer que perdeu porque improvisou. Então o Abel fica também numa sinuca de bico. Se ele improvisar, dizem que perdeu porque improvisou. Se não improvisar, botar um jogador que nunca jogou, jogador formal, como foi, dizem que ele é o culpado. Então, acho que esse negócio, se o Fluminense tivesse ganho do América os 2 jogos, tivesse ganho do Bahia os 2 jogos, tivesse ganho do Atlético Mineiro os 2 jogos, a gente pode ficar aqui a noite inteira falar. O Flamengo poderia ter ganho também 5 dos 10 jogos que ficou sem ganhar. O Corinthians poderia ter feito 9 pontos no jogo que ele fez 1. O América Mineiro podia ter ganho vários jogos e não está na zona de embaixamento. Então a gente vai ficar aqui a noite inteira debatendo sobre isso. Na realidade, o Fluminense jogou muito mal o primeiro tempo. O segundo tempo foi uma coisa um pouquinho melhor do que a parte. O primeiro tempo foi da pena. Uma coisa terrível. Vale lembrar que o Fluminense no ano passado ele acabou perdendo 2 partidas para o Grêmio Prudente, que era o último colocado do campeonato também. Perdeu para o Atlético Goianiense, quando o Atlético Goianiense era o último, jogando com 10 no Serra Dourada. Então não é de hoje que o Fluminense perde para o último colocado, não. De virada. Então não é de hoje. O Fluminense cansa de tomar gol de time jogando com 9, com 10, de perder para o último colocado, de perder para o penúltimo. Não é novidade nenhuma. Isso eu falei aqui. Não vai entrar achando, não é que tenha entrado achando, não, porque realmente o time jogou mal. Não tinha articulação, a bola não chegava no ataque. Quando chegava, o Fred estava, como o Paulo falou, era um dos 7 que jogaram muito mal. Muito mal. Não sabemos o motivo, entendeu? Agora, temos que recuperar os pontos contra o Grêmio. Em relação a essa questão do time ter jogado mal, André, me chamou a atenção, como todos vocês sabem, eu cubro o dia a dia do Fluminense lá nas Laranjeiras, e foi a primeira vez no ano que eu vi o time do Fluminense não fazer sequer um único coletivo durante a semana. Isso me chamou a atenção durante a semana, eu até cheguei a colocar no pré-jogo, né, no texto que a gente faz anunciando o jogo. Bom, o Abel ele deve estar realmente muito satisfeito e deve pensar que o time está pronto para enfrentar esse desafio. Não é hora de fazer coletivo. Mas realmente eu achei estranho. Não é um pouco estranho, André? Não é meio preocupante a gente passar uma semana inteira sem testar o time? Por quê? O Jefferson, queira ou não, ele ia fazer a sua primeira partida. No coletivo você vê se ele está pronto, pelo menos, é um ensaio do jogo, mas você vê se ele está pronto para, pelo menos, cumprir com um papel tático para o jogo. E fora isso, também tinha a saída do Deco, a entrada do Lanzini, que nas últimas oportunidades que ele jogou, embora ele seja realmente uma joia, ele não correspondeu tão à altura assim. Essa questão do coletivo, qual a sua opinião sobre isso? Eu queria acrescentar 2 pontos em relação ao que vocês disseram. O primeiro deles, e também falando sério, é que
comentários, inclusive, que eu emiti com toda a tranquilidade, até porque não me cabe a função de dono da verdade, eu apenas comento o que eu entendo, enfim. Para alguns eu nem entendo. O Fluminense era favorito para a partida. Para mim não resta dúvida, até porque se um time tem 5 vitórias e o outro tem 18, um luta pelo título e o outro luta para não cair, é evidente que o time em melhor condição tinha que fazer prevalecer o seu futebol. O que você fala a respeito da ausência de coletivo é algo que chama muita atenção. Até porque me parece que, pelo fato do Fluminense ter feito 2 partidas fora de casa muito bem contra 2 adversários complicados, o Inter muito complicado, isso só deveria ter servido de motivo para se preparar ainda mais o time e não estacionar. Mas isso não me surpreende por um detalhe que talvez o Álvaro Dória possa comentar. Anos atrás, em 2005, nós tivemos a informação, na verdade o Álvaro Dória testemunhou isso, eu só soube, que o Abel deu um treino sem bola. Isso ele vai comentar depois, mas enfim, não quero deixar aqui, não quero fazer registros negativos contra o Abel é isso, o Abel... Não, longe disso. Eu gosto muito do Abel, ele é um grande tricolor, eu apenas acho que ele não é o treinador dos meus sonhos, mas enquanto ele é profissional do Fluminense, como de qualquer clube, eu respeito com todo o garbo. Mas isso às vezes complica. Quando você tem um treinador que às vezes não tem os horizontes tão ampliados quanto alguns supõem ter, acontece o que aconteceu no sábado. O time desce de maneira péssima e volta sem reação. Mas essa conta não é só do Abel. Essa conta é de todo mundo, principalmente, eu acho, da péssima atuação do coletivo tricolor. Eu particularmente, eu até defendo a permanência do Abel, gosto do Abel. Não sei se ele vai ser o treinador ideal para o ano que vem, porque aí é uma questão mais da esfera psicológica, porque eu tenho acompanhado o Abel no dia a dia nas Laranjeiras e as reações dele, as entrevistas coletivas, eu estou vendo o Abel muito cansado, muito emocionado, se cobrando muito. Então eu acho que o tempo do Abel, na verdade, como treinador de futebol, isso já está... Essas situações todas que estão cercando ele, elas já estão muito em cima dele, já estão pressionando muito a cabeça dele. Eu acho que você sente quando um profissional está no limite. O próprio Abel, na última semana, disse isso, que ele está no limite, mas como o ambiente no Fluminense hoje é um grupo tão legal, é um ambiente tão salutar, ele considera que ele ainda tem forças para levantar, para trabalhar. Quando a pessoa já começa a declarar nesse sentido, é porque realmente já está começando a chegar a hora dele. Dória, existe treino sem bola? Na minha opinião, não. Mas na opinião dele, sim. Eu tinha marcado uma entrevista com o Marcão, cabeça de área na época, para 2 da tarde. Marcão se atrasou, chegou às 3 e o treino estava marcado para 3h15. Eu falei, bom, vamos esperar acabar o treino. O treino foi o seguinte, o Abel pegou os jogadores, levou para o vestiário, 40 minutos no vestiário, teoricamente conversando com os jogadores, voltou para o gramado e falei, agora vai começar o treino. 15 minutos depois acabou. Eu não vi uma bola em campo. O Fluminense tinha um jogo decisivo contra o Atlético Mineiro, perdeu para o Atlético Mineiro, perdeu para o Palmeiras, perdeu a vaga para a Libertadores. Então esse cansaço ao qual você se refere, eu acho que é o seguinte, o Abel olha e fala, caramba, eu não vou conseguir ser campeão de novo. Eu não vou ser campeão brasileiro de novo. Como é que pode isso? Vou deixar escapar de novo. E aí vem esse cansaço, vem esse desânimo, essa cobrança que ele faz dele mesmo, que ele já não deve estar mais querendo fazer. Entendeu? Agora, treino sem bola, gente, não dá, né? Eu vou dizer que eu já vi um treino sem bola, Andy. Eu fui com o Renato Gaúcho. Suas risadas já devem dizer um pouco pelo que você pensa. Foi na época da Libertadores. Gente, treino sem bola é aquilo. Claro que existem treinos sem bolas, que é a questão da preparação física, dar volta em torno do campo, correr, mas simular posicionamento tático, situações de jogo sem bola, realmente, digamos assim, que é um pouco peculiar, por assim dizer. Mas, enfim, voltando um pouquinho na derrota de ontem do Fluminense do último sábado, de antes de ontem, do Fluminense para o América Mineiro, já entrando um pouquinho nos pormenores táticos, eu tive a percepção de que o Jefferson, ele foi o grande artífice da derrota tricolor. Porque pelo seguinte, tudo bem que o time tenha apresentado nervosismo, tudo bem que o time não estivesse bem em campo, mas o Jefferson, ele não cobria bem, ele não fazia bem a cobertura, ele não sabia atacar, nem sabia defender. Ao mesmo tempo, o time do Fluminense, ele não tinha segurança para poder buscar o jogo pelo lado esquerdo. O que inteligentemente fez o Givanildo, técnico do Ceará? Ele fechou o Mariano,
ele colocou 3 jogadores em cima do Mariano, o Lanzini ficou perdido porque não tinha com quem armar, e o volante, sabendo que o Jefferson pelo lado esquerdo não estava conseguindo cobrir, o volante do Fluminense, ora o Valência, ora o Edinho, eles saíam para cobrir o lado do campo. Com isso ficava um buraco no meio de campo Fluminense, no sistema defensivo, e o resumo da ópera nós já sabemos, 2-0 América. Mas voltamos já para poder analisar mais essa partida e discutir outros pormenores. Dizem que tinha muito pé frio no Engenhão. Com certeza, com certeza. Voltamos já.